Meu nome é Alice. Tenho 18 anos e até pouco tempo atrás vivia em uma cidade onde a vida parecia correr em ritmo frenético. A escola, os amigos, as baladas e até o trânsito caótico eram parte da minha rotina, meu porto seguro. Agora estou aqui no meio do nada, em uma fazenda que parece ter ficado presa em outra era. Tudo começou quando meus pais decidiram que precisávamos de uma mudança. Meu pai aceitou uma proposta de trabalho em outra cidade e minha mãe, sempre encantada pela ideia de viver no campo, viu a chance de realizar seu sonho. Para mim, aquilo significava o fim de tudo que eu conhecia. Nos primeiros dias, o tédio dominava cada hora. A internet era lenta demais para chamadas de vídeo, e meus amigos aos poucos pararam de mandar mensagens. Meu celular virou um peso morto no bolso do jeans. Eu vagava pelos corredores silenciosos da casa ou me sentava no alpendre, observando os campos que se estendiam até onde a vista alcançava. O silêncio era ensurdecedor e a falta de estímulos, bem, me deixava com uma sensação estranha de vazio. Pausa rápida. Ajude o canal, está vendo esse botão de inscrição logo aqui embaixo? Isso mesmo. Clica nele, se inscreve no canal Contos de Adultério e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas, cheias de segredos, tentações e reviravoltas. Fazendo parte da nossa comunidade, você fica por dentro de tudo em primeira mão. Voltando agora. Foi em uma dessas tardes, enquanto caminhava sem rumo pelo quintal, que avistei algo diferente no horizonte. No pasto principal, cercado por graminhas douradas que dançavam ao vento, estava ele, um cavalo imponente e solitário, banhado pela luz suave do entardecer. Seu pelo castanho brilhava como caramelo derretido sob o sol, cada movimento fazendo reluzir como seda pura. A crina escura caía em ondas elegantes sobre o pescoço musculoso, como um véu que escondia segredos. Ele era majestoso, mas havia algo mais. Algo que me fez parar e observá-lo por mais tempo do que pretendia. Era a maneira como ele ficava ali imóvel, a cabeça levemente inclinada, os olhos fixos em algum ponto distante. Havia uma melancolia em seus movimentos, como se carregasse um fardo invisível. O rabo balançava lentamente, mas os olhos, aqueles olhos contavam uma história. E de alguma forma senti que era uma história que eu queria conhecer. Curiosa, procurei meu pai que estava consertando algo no celeiro. Quem é aquele? Perguntei, apontando para o cavalo no pasto. Ele olhou por cima do ombro, limpando as mãos em um pano sujo. Ah, aquele é Centauro. Um dos melhores garanhões que já tivemos. Pelo menos era. Fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Ele é teimoso, indomável. Ninguém consegue chegar perto sem que ele vire uma fera. O que aconteceu com ele? Insisti, sentindo a curiosidade crescer. Foi há alguns anos. Centauro era um cavalo de competição. Forte, ágil, mas temperamental. Ele derrubou o último cavaleiro que tentou montá-lo. O rapaz se machucou e desde então Centauro ficou assim, sozinho. É como se ele tivesse desistido de confiar nas pessoas. Meu pai voltou ao trabalho, mas aquelas palavras ficaram comigo. Desistido de confiar. Eu sabia como era isso. Desde que chegamos à fazenda, me senti exatamente assim, deslocada, desconectada de tudo e de todos. Talvez fosse isso que eu havia reconhecido no olhar de Centauro, uma solidão que refletia a minha. No dia seguinte, não resisti, decidi me aproximar. Não sabia nada sobre cavalos, muito menos como lidar com um tão arredio. Mas havia algo nele que me atraía, como se ele pudesse entender o que eu sentia. Caminhei devagar até a cerca que cercava o pasto. Centauro estava mais afastado, mas assim que percebeu minha presença, ergueu a cabeça. Seus olhos me estudaram sem medo, sem raiva, apenas desconfiança. Oi, garoto, sussurrei, minha voz tão leve quanto o vento. Ele não se moveu,
mas as orelhas giraram na minha direção, um gesto pequeno, mas que para mim parecia um convite. Fiquei ali por um tempo, apenas olhando para ele e deixando que ele me observasse. Não tentei chamá-lo, não tentei me aproximar. Apenas fiquei ali deixando que ele decidisse. Finalmente ele deu alguns passos lentos em minha direção. Quando parou a poucos metros de distância, pude ver cada detalhe de perto. O brilho dos olhos, as cicatrizes sutis no pelo, marcas de uma vida de desafios e a respiração profunda que revelava sua força contida. Você é mesmo um campeão, não é? Falei sem saber se ele entendia. Ele piscou devagar, como se ponderasse minhas palavras. Naquele momento, algo mudou. Era como se Centauro e eu tivéssemos feito um pacto silencioso. Ele não era apenas um cavalo no pasto, e eu não era apenas uma garota entediada no meio do nada. De alguma forma, éramos iguais. Duas almas tentando se encontrar em um mundo que parecia não nos compreender. Nos dias seguintes, minha rotina se resumia a isso. Depois do café da manhã e das pequenas tarefas que minha mãe me pedia, eu pegava um banquinho e ia até a cerca do pasto, onde Centauro passava suas horas. Sentava ali sem expectativas, apenas para vê-lo. Às vezes ele nem levantava a cabeça, outras me olhava com curiosidade, mas mantinha distância. Ainda assim eu falava, contava a ele tudo o que estava preso dentro de mim, coisas que não tinha coragem de dizer a mais ninguém. Sinto falta de casa, dos meus amigos. Desabafei olhando para o chão. Eles pararam de me mandar mensagens. Acho que seguiram em frente sem mim. Centauro ficava imóvel, mastigando o capim, mas suas orelhas se viravam na minha direção, como se estivesse ouvindo. Eu sei que não devia reclamar. Continuei tentando rir. Tem gente que daria tudo para estar aqui, mas eu me sinto tão invisível, como se não pertencesse a lugar nenhum. Ele não respondia, é claro, mas havia algo reconfortante no silêncio dele. Eu sentia que podia falar sem medo, como se ele entendesse exatamente o que eu estava passando. Com o tempo, a distância entre nós diminuiu. Ele começou a se aproximar, um passo de cada vez, até que eu quase conseguia tocá-lo. Um dia decidi tentar algo novo. Levei uma maçã partida ao meio, como meu pai havia sugerido. Aqui, garoto, é para você. Falei, estendendo a mão. Centauro hesitou, os músculos tensos, como se estivesse pronto para recuar. Mas lentamente deu um passo e depois outro. Com um movimento rápido e gracioso, pegou a maçã da minha mão. Quando seus lábios macios roçaram minha palma, uma onda de emoção me invadiu. Era um gesto pequeno, mas significava tudo. A partir daquele momento, algo mudou entre nós. Ele passou a me esperar na cerca e eu sabia que não era só pela comida. Centauro começou a me aceitar e isso me deu um propósito, algo que eu não sentia há muito tempo. Quando finalmente toquei seu pescoço, fiquei surpresa com a sensação. Seu pelo era quente sob meus dedos e seu cheiro, uma mistura de terra, sol e algo indescritível, ao mesmo tempo estranho e reconfortante. Centauro fechou os olhos por um instante, como se também estivesse aproveitando aquele momento de confiança. Uma energia magnética parecia emanar dele, me envolvendo por completo. Semanas se passaram assim. Eu ia até ele todos os dias, acariciava seu pelo, falava sobre meus medos, minhas saudades, e ele ouvia, sempre atento. Centauro se tornou mais que um cavalo. Era meu confidente e meu refúgio. Até que um dia, enquanto o escovava, senti um impulso. Pai, posso tentar montá-lo? Perguntei. Ele riu incrédulo. Alice, você sabe que ele não é confiável. Centauro não deixa ninguém montar nele há anos. Você está maluca? Eu não acho que ele vá me machucar. Insisti, o coração acelerado. Nós confiamos um no outro. Meu pai me olhou por um longo momento, como se tentasse decidir se eu era corajosa ou ingênua. Por fim, suspirou. Tudo bem, mas cuidado, Alice. Ele é imprevisível. Naquela tarde, com uma mistura de empolgação e medo,
levei Centauro ao curral. Ele estava inquieto, batendo os cascos no chão e balançando a cabeça. Mas eu falei com ele em voz baixa, como sempre fazia. Está tudo bem, garoto. É só nós dois. Confia em mim, tá? Apertei a sela, subi devagar e me preparei para o pior. Meu coração batia forte. Cada músculo do meu corpo estava tenso. Mas, para minha surpresa, ele não se moveu. Ficou ali parado, como se estivesse esperando por mim. Quando dei o comando para andar, ele começou a se mover, hesitante, mas obediente. O vento batia no meu rosto e eu sentia sua força sob. Uma energia bruta que naquele momento estava sob controle. Era como se algo mágico tivesse acontecido entre nós. Como se Centauro tivesse escolhido confiar em mim tanto quanto eu confiava nele. Naquele instante, senti algo que não sentia há muito tempo. A cada galope, uma onda de energia percorria meu corpo. Havia algo indescritível em estar sobre Centauro, sentindo sua força, sua liberdade, sua essência indomável. Cada movimento era poderoso, mas fluido, como uma dança perfeita. O som dos cascos no chão marcava um ritmo que afogava qualquer preocupação. O vento bagunçava meu cabelo, levando embora todas as inseguranças. Era impossível não se sentir bem. Me sentia próxima dele, como não me sentia com ninguém há muito tempo. O sal na minha pele, o cheiro fresco da grama subia com a brisa. E, acima de tudo, havia Centauro vivo, vibrante, conectado a mim. Era mais do que apenas montar. Era uma troca. Cada movimento parecia dizer: você consegue, você pertence aqui. Aquela sensação era quase erótica em sua intensidade. Uma fusão de corpos e almas no galope selvagem. Quando finalmente paramos, respirei fundo, ainda com o coração acelerado. Afaguei seu pescoço e ele virou a cabeça levemente, como para confirmar que eu estava bem. Obrigada, garoto. Sussurrei, a voz embargada. Ele bufou em resposta e eu ri. Aquilo tinha sido mais do que bom. Tinha sido transformador. A partir daquele dia, nos tornamos inseparáveis. Eu acordava cedo para cuidar dele. Passeávamos pelos campos e aos poucos redescobri a alegria de estar viva. Centauro não era só um cavalo, era meu amigo, meu confidente, meu porto seguro. A fazenda ainda era longe de tudo, mas com ele eu não me sentia mais sozinha. Ele me ensinou a valorizar o silêncio, a natureza e, acima de tudo, a importância de confiar. Talvez eu nunca tenha me adaptado completamente à vida no campo, mas Centauro tornou tudo mais suportável. Ele me mostrou que, às vezes, nos lugares mais inesperados, encontramos exatamente o que precisamos para nos sentir completos. E em seus olhos vi algo que nunca pensei que veria. A mim mesma, forte e livre. Gostou da história de hoje? Espero que sim. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo me contando o que achou. Qual parte mais te surpreendeu? Ou se você já viveu algo parecido. Adoro ler a opinião de vocês e saber como cada relato mexe com a imaginação de cada um. Se você curtiu, deixe o seu like para me ajudar a trazer mais histórias quentes e envolventes como esta. E já que estamos falando em cliques, está vendo esse botão de inscrição logo aqui embaixo? Isso mesmo. Clica nele, se inscreve no canal Contos de Adultério e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas, cheias de segredos, tentações e reviravoltas. Fazendo parte da nossa comunidade, você fica por dentro de tudo em primeira mão.